Olá, pessoal! Eu sou Laura Perucchi e esse é o Let's Talk New York, um podcast para falar sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. Se quiserem comentar qualquer episódio, incluindo o de hoje, é só escrever uma mensagem pelo Instagram, @laura_perucchi, ou um e-mail para laura@lauraperucchi.com. No episódio de hoje, vamos falar sobre histórias com roommates em Nova York e para isso eu recebo o querido Murilo Machado. Murilo, muito obrigada pela participação, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa noite. Obrigado pelo convite. Atire a primeira chave, aquele que já dividiu um apartamento com alguém e nunca teve problemas de convivência. Seres humanos não são iguais, são cheios de manias, de valores diferentes, de passados, de histórias diferentes. E quando juntamos esses seres sem intimidade para dividir um mesmo ambiente, é quase certo que nenhuma das partes vai estar 100% satisfeito o tempo todo. Vale lembrar que o Murilo também é leitor do blog e ouvinte do podcast, e foi ele que me procurou para sugerir essa pauta, e eu tô muito curiosa para escutar essas histórias. Antes de mais nada, Murilo, fala um pouquinho de ti, de onde é que tu é, quer dizer, eu sei de onde é que tu é, né? Há quanto tempo tu tá em Nova York? Enfim, conta pra galera aí, se apresenta. Então, eu sou o Murilo, eu sou de Blumenau, Santa Catarina. Tô aqui há pouco mais de 3 anos. Eu vim parar em Nova York através de um programa de trainee, que era do visto J1 na época. O J1 ele é mais conhecido por ser o visto de au pair, mas ele também serve para quem quer fazer um estágio no exterior, especificamente aqui nos Estados Unidos, ou para quem é recém-formado e quer ter uma experiência profissional internacional. Na época eu vim para 6 meses, e aí eu acabei vindo, não conhecia ninguém, absolutamente ninguém aqui. E foi a tua primeira experiência morando fora? Foi minha primeira experiência morando saindo fora, da casa saindo da da mamãe. casa dos meus pais, que tinha tudo, comida feita, roupa lavada, tudo. Cheguei aqui num Airbnb para 10 dias. E nesse período, entre começar o trainee na empresa, ter que achar a moradia, foi o que teve mais dificuldade. A gente podia, inclusive, dar um panorama geral sobre a realidade, né, de morar em Nova York. Nova York é uma cidade para onde muita gente quer vir e fazer acontecer. Não só os gringos, mas também os próprios americanos. Nova York é o lugar nos Estados Unidos que as pessoas, não todo mundo, mas muitas pessoas sonham em vir. E vocês sabem, porque eu sempre falo isso, que Nova York é uma cidade muito cara, principalmente quando se fala em aluguel. Dentre outros requisitos, né? Mas para te alugar um imóvel aqui, tu precisa fazer 40 vezes o valor do aluguel mensal, né? Então, assim, se o aluguel é $2.000, tu tem que fazer 80 mil, é isso? 80 mil por ano, porque aqui o salário é anual, né? Esse o bruto, né? São 8 milhões de pessoas morando aqui. A demanda é muito grande, então eu já dividi em alguns posts no blog e vídeos no canal como funciona a questão de aluguel. Não tem essa de tu ver um apartamento e ir pra casa pensar. É tudo muito rápido e, ao mesmo tempo, quando tu chega aqui, tu não tem um histórico de crédito. E para quem tá começando a vida, muitas vezes não faz 40 vezes o valor do aluguel. Então fica bem complicado e é aí que as pessoas vão fazer o quê? Elas vão procurar outras pessoas para dividir o apartamento. E tem uma pesquisa do Street Easy, que é um dos sites mais famosos para alugar apartamento aqui, uma pesquisa de 2017, fala que em Nova York 40% dos adultos estão vivendo com um roommate. Quase metade da população divide apartamento. Essa é uma porcentagem maior do que a média do país. Na média dos Estados Unidos é de 30% da população está dividindo apartamento. E desde 2005, a proporção de adultos dividindo apartamentos em Nova York aumentou ano após ano em todas as faixas etárias. E também, à medida que a porcentagem da renda familiar dedicada ao aluguel aumenta também o número de pessoas dividindo apartamentos. E aí as pessoas estão começando a vida e para ter um mínimo de dignidade, né, vivendo aqui, elas vão dividir apartamento. Mas me conta, como é que foi o teu começo, né? Tu ficou 10 dias no Airbnb, e aí depois como é que foi? Era um processo totalmente novo para mim, né, porque primeiro que eu nunca precisei procurar um lugar para morar e muito menos num lugar que eu não conhecia ninguém. Então, o que eu conhecia era daquela tarefa de casa
assistir vídeos no YouTube e tal, mas ainda assim se sente uma diferença na hora do que fazer realmente, porque, como eu falei, eu tive 10 dias e nesse período eu acho que fui visitar 4 apartamentos, 4 quartos no caso, porque na época a oferta que a empresa me fez era só uma ajuda de custo que não cobria nem o valor de um quarto. Tu teve a ajuda dos teus pais no começo ou não? No começo não. Mas depois de uns 3 meses eu precisei pedir ajuda para os meus pais, para tios, porque a minha reserva foi mais rápida do que eu imaginava. E que nem a Laura falou no começo, não tem muito tempo para pensar. Um dos quartos que eu fui ver, que é o que eu tinha gostado, tinha 2 janelas, era um quarto grande, Gente, quarto, grande, 2 janelas. Porque vocês grande. imaginam os muquifos que existem aqui, né? E o meu budget tava na faixa de uns 700, quanto menos melhor, mas Claro. 700 ainda era um valor razoável, assim, né, que dá pra você administrar. E pelo tamanho do quarto era super, super tranquilo. E na hora eu não fechei, assim, você tá por conta própria, então é também complicado você pagar um valor de depósito na hora, sendo que pode ser um golpe. Coisa que eu já passei também. Ai, meu E eu vou Deus. contar depois. Quando eu resolvi pegar esse apartamento, eu liguei pro cara que mostrou e já não estava mais disponível, questão de 2 dias. Porque também quem tá alugando não quer nem saber, né? Não, quem pagar o depósito primeiro geralmente leva, porque assim, como a Laura falou no começo, que você não tem nada, né? Não tem um histórico de crédito, nem sempre você vai ter o requisito salarial para fazer, então às vezes você precisa de um fiador para assinar o contrato do aluguel. Então eu acabei indo parar num apartamento, que inclusive é no bairro que eu continuo morando, em Bushwick, no Brooklyn. Eu fiquei nesse apartamento 7 meses. Tava dentro do meu budget, era um quarto relativamente grande para os padrões de Nova York, mas ele tinha uma janela que era para um poço de luz, assim. Ai, Então era ai. cheio de pombo, Ai, não, sério. cheio de pombo. Pelo Tá, menos mas em qual andar? no segundo. Era um prédio de 4 andares, eu acho. Tá, e os pombos iam no poço de luz? Eles moravam ali no poço de Ai, luz. não, gente. Daí tu não podia nem abrir a janela. Porque... Eu abria, mas eu tinha uma daquelas grades, sabe? Aham. Que a gente coloca aqui, então, pra ventilar. No geral, a minha experiência foi ok, mas era um apartamento bem velho. O banheiro era meio nojento, assim. E era com quantas pessoas? Eu tinha mais 2 roommates. 2 americanos mais velhos e tal. Um era um artista e o outro eu não sei o que ele fazia, porque ele tava em casa nos horários bem aleatórios, assim, então. Até uma coisa Cada um interessante. no seu quadrado. Tu falou que teus roommates eram mais velhos, né? E também tava lendo a respeito. A maioria das pessoas que divide apartamento não é mais velha que 34 anos, mas tem gente com mais Não, idade. nesse caso, eles estavam na casa dos 40 já. São menos pessoas, mas tem bastante gente mais Isso. velha também dividindo. E apesar de eu ter o meu quarto e tal, tinha ainda uma sala que não era muito grande, mas era ok. Eu cheguei a receber amigos algumas vezes. A cozinha era basicamente um corredor. De um lado tinha uns armários e do outro tinha umas estantes só para guardar as coisas e tal. E eu lembro que uma vez deixaram a janela da cozinha aberta, entrou um raccoon. Guaxinim. Como assim? Tava no lixo, porque o lixo ficava na frente da janela. Aham. E aí tava cheio de comida no lixo, a janela tava aberta, eu acordei de manhã pra ir trabalhar. Eu olhei, tinha um visitante, uma zona na cozinha, tudo bagunçado, cheio de lixo no chão. E aí que precisava me arrumar pro trabalho e sair. Então, Aí tu deixou o bicho lá. ele ficou lá, eu não ia mexer com ele porque eu não queria ser atacado, mas tranquei meu quarto, saí do apartamento 8 horas da manhã pra ir pro escritório e quando eu cheguei lá, a zona tava lá, mas ele tinha ido embora. E aí eu limpei e tal. Ai, gente, que horror. Bom, pelo menos era um guaxinim, não era um rato, né? Não, mas tinha também, às Ai. vezes. Era bem nojento. Dentro de casa? Nesse apartamento tinha rato? De vez em quando E como é que faz? Você coloca os venenos e deixa na mão do destino, assim. Ele chegou, acho que o landlord chamou o dedetizador uma vez. O Exterminator? Exterminator. Era um apartamento muito velho, os caras eram muito porcos. E como Mas que tu encontrou esse lugar?
no Craigslist. Porque assim, como você não tem... Primeiro que eu não tinha dinheiro mal pra pagar o aluguel, então muito menos pra pagar um corretor imobiliário pra me ajudar. Mas os Então, corretores, eles ajudam com essa questão de quartos também? sim, Ah, também, é? Não também. Eu já sabia. fui ver quartos que eram através de corretor. Uhum. Só que aí, às vezes, né, você tem que pagar um mês extra Sim. de aluguel, que é a taxa do corretor. Então, foi através do Craigslist, que muita gente tem medo, porque realmente Tem tem muito muito golpe. scam, Uhum. muito golpe. Mas os apartamentos que eu fui lá sempre foram através de lá, ou do Marketplace do Facebook. Mas Uhum. o apartamento que eu moro hoje em dia também eu encontrei através do Craigslist. E na época que tu fechou esse quarto, tu negociou com um dos roommates. Isso, que era O quem tinha o leasing. lease. O Isso. leasing é o contrato, gente. Quem tá com o nome no contrato. Que muitas vezes é uma pessoa só e às vezes são duas. Depende da. Nesse caso era só ele, mas ele já morava lá, tipo, há muitos anos, assim. Aham. Então. Só que aí entre nós não tinha contrato, era uma coisa de boca, De assim. boca. Aham. Pra quem chega e não tem muita opção, não tem muito recurso, é a opção mais simples, digamos. Mas é sempre, 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 sempre peçam um contrato, mesmo que seja uma carta escrita pelas pessoas, né, que estão pelo detentor do leasing e você que está alugando, porque também eu já tive problema que eu tive que ir para a corte, porque qualquer problema que você tiver, uma carta que tiver assinada pela pessoa é o suficiente para você conseguir reaver o seu dinheiro. E os pombos na janela, como é que era? Era tranquilo, assim, porque eu sempre deixava aquela grade, então. Tu falou que já teve rato nesse apartamento. Teve Já. no teu quarto? Não, no meu quarto não. Ai, Nunca. que bom, Não, né? no meu quarto nunca vi rato nem barato. No É porque tu é uma pessoa limpinha, né? brasileiro. Ao contrário dos roommates. É. Não é uma coisa que dá pra generalizar, mas Uhum. generalizando, americano costuma ser bem relaxado, assim, Uhum. quando você divide com outras pessoas, ainda mais que você não conhece. Mas vocês não tinham uma rotina, não tinha nenhuma regra, absolutamente nada? Por exemplo, tu dividia banheiro com essas pessoas. Sim, tipo, você mantinha limpo depois que você usasse. Mas era isso, não Mas aí tinha não. uma. Mas aí Aí, não. tipo, quando eu ia receber alguém em casa, que às vezes chamava amigos pra ir e tal, aí eu fazia uma faxina no apartamento inteiro, porque não era muito grande, então, tipo, rapidinho tava limpo. Era um apartamento velho, então não era. E era bem Uhum. interessante, porque como o roommate era pintor, ele fazia retratos. E aí, tipo, o apartamento inteiro, as paredes do corredor da sala eram cheios de telas de Aham. pessoas aleatórias. Aí tinha Isso é meio creepy, né? tinha uns nos artísticos e tal. Aham. Mas era bem peculiar, assim, bem Sim. peculiar. Ai, gente. E uma das únicas queixas que eu tenho, assim, é que, tipo, a gente dividia a parede. Porque o apartamento, ele era um daqueles railroad style. Sei. E o quarto que eu morava não era um quarto. Tipo, foi feita uma porta depois e tal. E aí ele acessava a sala e a cozinha pelo corredor do prédio. Então, tipo, tinha uma porta entre o meu quarto e o dele, mas que era trancada, era bloqueada. Só que as paredes aqui são finíssimas. Frequentemente, às vezes quase toda noite, eu escutava ele com pessoas no quarto, Ai, pessoas em encontros íntimos. íntimos. Ai, gente. Mas aí tu não podia falar nada. Cada um com a sua vida, né? Cada um no seu Aham. quadrado. Me incomodava um pouco às vezes, porque às vezes era tipo 2 horas da manhã, eu acordava pra tomar água e escutava uns sons interessantes Aham. do outro lado da parede. Cara, eu sou uma pessoa muito chata com barulho. Não é que é chata, eu tenho um sono muito leve. E eu não consigo dormir. Então, ainda bem que a minha história vindo pra cá foi vir casada, não precisei buscar roommate, porque, nossa, eu acho que eu ia pirar. Sério. Porque a menos que você vá morar com pessoas que você já conhece, você morar com um roommate é uma loteria. Ou destino, sei lá, cada um acredita no que. E como que tu saiu desse apartamento? Então, aí na época, eu ia para o Brasil estender o meu visto depois dos primeiros 6 meses. E aí, nessa época, também eu consegui meio que uma promoção no escritório, porque daí eu ia renovar o visto e tal, ia ter mais responsabilidades. E aí eu meio que tinha um budget um pouco maior, então eu comecei a procurar apartamentos e tal naquela região. Quartos, na verdade, né? E aí eu fui ver
uns 2 ou 3 antes de ir pro Brasil. E teve um que eu gostei muito, que era um apartamento. O dono do lease, ele não morava lá. Tipo, o contrato era dele, mas ele morava com a namorada dele. Então, e era um apartamento com o valor do aluguel controlado. Então, tipo, era um apartamento inteiro de 2 quartos por $1.300 Nossa, em Bolshoi. isso é muito bom. O Mas ele quarto tava maior... alugando o quarto, né? Então, o quarto maior ele tava alugando, só que aí na época tinha uma amiga de uma amiga que queria vir pra cá. E aí, como eu tava sem caixa, eu fiz a proposta, falei, olha, eu achei esse apartamento, são 2 quartos, mas aí era naquele esquema de railroad, que você tem um quarto que passa pelo outro. Então, no caso, eu ia ficar com o quarto maior. Na época eu fui no escritório, ele inclusive era corretor. Então eu pensei, não deve ser golpe, né? Porque, enfim, paguei o depósito. Esse depósito é pedido tanto para É o quarto como para calção, apartamento, né? né? O calção que a gente fala no Brasil. E aí eu paguei esse valor, a gente assinou um termo lá que se qualquer uma das partes existisse, que o valor era reembolsável e tal. Ele ficou com, tipo, cópia de todos os meus documentos, passaporte, visto, carta do meu empregador. Ele era muito estranho. Tipo, muito estranho. Você olhava pra ele, não sei, tinha algum problema de dicção, não sei. Era um cara bem bizarro, Americano. assim, americano. Pelo fato, eu levei em crédito que ele era um corretor, então ele não ia fazer nada pra se queimar no mercado, né? Engano meu. Chegou na data pra me mudar, eu queria me mudar em julho. E ele queria que eu fosse morar em junho. Porque ele, né, não estava morando, mas também não queria sair no prejuízo para pagar o aluguel. E como era aluguel controlado, se ele entregasse o lease, já era para ele. Aqui em Nova York geralmente é prédio mais antigo, né? Geralmente sim. Que é o aluguel controlado. E aí eles têm um limite, eles podem aumentar muito pouquinho Às vezes ano a nem ano, às pode. vezes nem pode. E tem gente que mora há anos, tem aluguéis, tem gente que tá desde, sei lá, década de 70, ou talvez um pouco mais, mas que paga valores que são ridículos para os dias de hoje. E aí, nesse caso desse apartamento, eu paguei o depósito, ele me apressou para me mudar um mês antes. Aí eu me apressei para conseguir o dinheiro. E quando chegou no dia para eu me mudar, eu já tinha avisado no outro apartamento que eu ia sair. O cara simplesmente sumiu. Não respondia as minhas mensagens, não atendia minhas ligações. Aí eu fui até o escritório dele e ele não tava lá. Aí eu surtei, né? Comecei a surtar, porque, não tem pra onde ir. E agora? O que eu faço? Entreguei, já entreguei aqui. Eles já tinham deixado eu ficar no outro apartamento por 2 dias a mais, né? Porque como eu ia me mudar pro bairro, eles deixaram eu ficar lá um pouco mais, justamente para facilitar a questão da mudança. E no fim eu não pude me mudar para outro apartamento. Ele não deixou, porque precisava fazer reparo na cozinha e não estava pronto ainda. Mas ele apareceu daí. Ele apareceu, só que ele também não me passou uma data de quando eu ia poder me mudar. Ai, meu E eu Deus. tinha que sair do outro apartamento. No fim, eu desisti, porque eu sabia que a gente tinha assinado aquele termo. Na época, eu já tinha alguns amigos aqui. Acabei indo ficar na casa de um amigo por 2 semanas, porque daí eu ia pro Brasil por umas semanas e tal. Meio que perdi esse dinheiro, né? Porque o cara gastou com outras coisas. Ele disse que não tinha como me devolver. E quando ele tivesse, ele ia me avisar, mas tipo... tá bom. Quando tiver, eu vou te avisar. Não, e ainda teve o fato de que as pessoas tiram vantagem de você quando sabem que você não é do local. Até que alguém me falou que eu poderia processar ele, que eu poderia ir na corte e levar as mensagens que a gente tinha trocado, os documentos que a gente tinha assinado e tal. E foi o que eu fiz. Só que como era um valor que não era muito alto, você vai na corte de pequenas causas, né, que é small claims. E aí é você por você não precisa de advogado, você vai lá na audiência e tal. Ele não foi na audiência, e aí, tipo, uns dias depois eu recebi a carta que o juiz tinha decidido em meu favor. Óbvio, Porque né? tinha todas as provas contra ele, tinha testemunha, e segundo, porque ele não compareceu na audiência. Aí ele tinha um prazo para me pagar. E ele tinha que te devolver só o dinheiro ou mais alguma coisa? Ele tinha que me devolver o dinheiro do depósito, mais a taxa que eu tive que pagar
lá na corte para entrar com o processo, que eu acho que na época foram $20. Qualquer pessoa tem esse direito de levar a landlord para corte. Eu acho que muita gente não sabe, muita gente tem Muita medo. gente tem medo. Uhum. Mas eles não pedem. Eu não precisei levar meu passaporte lá, por exemplo. Eu só precisei preencher uns dados e tal, um formulário. Aí eu comecei a cair em cima dele. Tinha a decisão do juiz, mandei uma cópia pra ele e tal. A corte também mandou pra ele. E ele não sumiu, não respondia as minhas mensagens, não atendia telefone. Até que um dia ele me respondeu. Eu pensei, agora vai, né? Doce ilusão. O que ele falou? Ele falou que não tinha o dinheiro, que ele tava passando por uns problemas pessoais, não sei o quê. Tem um problema. Ele chegou a mandar uma foto de um dente de ouro dele que caiu. Pra você ter noção do naipe, tipo, do naipe da pessoa. Mas o que tem a ver? O que tem a ver? Exatamente. Exatamente. E tipo, foda-se você que não tem onde morar. Tá, mas e não tinha nenhuma consequência pra ele? Então, como era pequenas causas, aí eu tinha a opção. Eu coletar o dinheiro por minha conta, porque, né, apesar de, você venceu o processo, mas a corte não vai te ajudar. Eu que tinha que ir atrás. Ou eu tinha a opção de ir no escritório do xerife e aí pagar uma taxa que eles iam tentar fazer essa coleta. No fim, eu quase fui por esse lado, mas eu também já tinha dado dinheiro como perdido. 1 ano e meio depois de eu ter pago esse depósito, foi quando eu recebi o dinheiro de volta. Que eu nem acreditei. Eu cheguei a receber. Porque aí, na época, eu mandei pra ele, continuava. Aí, às vezes eu parava, ficava uns 2, 3 meses dando como perdida, eu Aí voltava a depois tu incomodar ficava, ele. de certo, revoltadíssimo, falava, não, isso não é Não, justo, é vou assim- mandar outra mensagem. Não, nem questão de ser revoltado, mas é porque realmente eu precisava daquele dinheiro. E eu tinha que devolver o dinheiro pra menina que ia morar comigo. Aí eu ficava assim, nesse processo. Mandava mensagem, cobrava, ele ou não respondia, ou ficava se passando. Até que numa época eu não tava nem... Tinha meio que desapegado já, porque aí eu não tava mais tão necessitado. Ele mandou uma carta pro escritório que eu trabalhava, falando que tinha como me pagar, mas que eu não tinha mandado nenhuma informação de contato. E ele tentou me ligar e não tinha meu número. Ah, vai se catar, né? Ele tinha até a cópia do meu visto, do meu passaporte, sabe? Ele queria que eu encontrasse ele pessoalmente, mas nessa altura do campeonato eu tava meio com medo, assim, porque a gente sabe dos números de casos de psicopatas nesse país, né? Meio estranho também, Muito né? bizarro, muito bizarro. Eu falei, não, eu quero que você mande um cheque nesse endereço, eu faço uma transferência bancária. Aí ele começou a se enrolar de novo, eu encontrei ele no PayPal. E aí eu mandei uma solicitação, né, uma cobrança no Sim. PayPal. Acho que umas 2 semanas depois disso, eu recebi um e-mail que tinha entrado dinheiro na minha conta do PayPal. Quando eu olhei, eu não acreditava. E aí eu recebi de volta, mas tipo, foram quase 2 anos depois que eu recebi esse dinheiro de volta. Então eu fui pro Brasil, voltei, aí voltei pra saga, né, de procurar de novo, eu queria ficar no mesmo bairro. E é um bairro que tá no processo de gentrificação também, então, tipo, a maioria dos quartos estava meio fora do meu orçamento. E aí eu encontrei que é uma townhouse. A casa tem 2 andares e mais um basement. E é uma família, a família dona é uma família do Guiana, são da Guiana. Aí eu fui lá ver a casa e tal, também é uma casa super antiga. A casa foi construída, a casa tem mais de 100 anos. A família, né, proprietária, eles moravam no primeiro andar. O basement estava alugado para outra pessoa e daí em cima é um apartamento com 4 quartos. Um banheiro só, que era um contra. Mas quando eu vi o tamanho daquele quarto com 2 janelas e com closet grande... E, assim, é perto do metrô, tem 2 linhas de metrô, tem tudo perto, sabe? Mercados, academia, farmácias. Eu vi esse apartamento, eu gostei. Fiquei meio assim, né? Porque você fica meio traumatizado. Você já tava calejado, né? Em menos de 1 ano. E aí fui ver um outro, que era um apartamento renovado, novinho, tudo novinho. Tinha máquina de lavar no prédio e tal, só que era basement. Tinha uma janelinha minúscula no quarto. E o quarto era super pequeno, não tinha nem closet. E era um pouco mais caro. Aí, no fim, eu optei por dessa família, porque a pessoa que me recebeu me tratou super bem. Eu meio que fui adotado por ele, sabe? Tipo, eles sempre me dão presente de aniversário, de Natal.
sempre mandam comida, porque fazem, né? Tipo, Thanksgiving e tal, tudo Aham. sempre. Eu ganhei uma marmita no Thanksgiving, uma marmita no Natal. E apesar das histórias que eu tive nesse apartamento, que foram um pouco piores do que no outro, eu não saí. Eu ainda tô lá justamente porque eu sempre fui tratado muito bem pelos donos. Para os padrões de Nova York, meu quarto é um sucesso. Aham. Sempre que alguém vai me visitar e vê o tamanho, fica surpreso, né? Por conta do valor que eu pago também, que é bem baixo. Mas aí tu divide com mais pessoas, Sim, eu esse... sigo dividindo. Agora eu tô com 3 roommates de novo, né? Porque são 4 quartos. Aí o meu é maior. Tem uma sala, uma cozinha e um banheiro. E nesse lugar tu não teve nenhum problema? Tive algumas histórias interessantes, Hum, engraçadas e tal. conte. Então, me mudei para esse apartamento e na primeira semana teve uma outra menina que se mudou junto comigo. E essa menina veio do interiorzão, assim, de um daqueles estados que você às vezes esquece que existe. Aham. Eu acho que ela tinha algum problema de saúde, assim, sabe? Mas meio que ficava perdida, assim. Era uma pessoa super querida. Os problemas, entre aspas, começaram porque ela era acumuladora. Acumuladora de comida. É, que você vai, compra 1.000 coisas, né? Ah, E não tipo no come. mercado? No mercado, não come. A gente dividia um armário, metade era minha, metade era dela. No fim das contas, eu tava com tipo 1/6 do armário. Porque daí ela não queria cozinhar, e daí ela ia na dela e comprava um sanduíche. E Gente. era isso também com a geladeira. Com a Aham. geladeira também. Teve uma época que eu guardava comida, né, comida seca que fica em armário dentro do meu quarto. Eu relevava porque ela só ia ficar um ano lá e no fim acabou passando rápido. Mas tem uma história muito engraçada. Ela saía super cedo, chegava em casa cansadíssima. 5 minutos depois do horário que ela chegava em casa, eu escutava ela roncando da cozinha. Tipo, a gente dividia a parede, mas como tinha o closet no meio, eu não escutava nada do meu quarto. Mas era eu abrir a porta do quarto, eu conseguia escutar ela roncando, mas tipo, era alto. E aí teve um dia que ela simplesmente dormiu trancada no banheiro. Oi? Sim, eu cheguei em casa do trabalho, ela tava em casa já. Eu escutei ela roncando dentro do banheiro. Aham. Mas enfim, eu fui pro meu quarto, fiz as minhas coisas e tal. Uma das outras roommates chegou e ela Usar o banheiro. precisava usar o banheiro. E ela batia na porta e E a gritava. menina A não menina acordava. não acordava. Nossa, gente, que Foi muito bizarro. bizarro. E eu não consegui. Eu me tranquei no quarto, eu não conseguia parar de rir. Até que lá pelas tantas eu me acalmei, saí do quarto. Um pouco depois ainda que a outra finalmente acordou. E ela Até nunca, hoje. nunca deu nenhuma explicação. Não, ela só pediu desculpa, entrou pro quarto dela e seguiu dormindo. A Bela Adormecida. Mas ela não tá mais lá agora. Não, aí quando fechou um ano do programa dela, ela foi embora. Aí eu fiquei bem contente, porque ela era bem relaxada. E ela deixou tanta coisa pra trás, De comida. de comida, de roupa, enfim, maquiagem. E as coisas ainda estavam no vencimento, na validade, pelo menos? Muita coisa já estava expirada há Ai. muito Ai, que tempo. desperdício, Nossa, né? foi tanta comida pro lixo, tanta comida pro lixo. Aí eu fui pro Brasil de novo, porque aí eu tinha que trocar o meu status de visto. Uhum. Que acabou meu programa, não tinha mais como estender. E a empresa também não tinha recursos suficientes para patrocinar um visto de trabalho para mim, então acabei voltando para cá com um visto de estudante e para fazer o college. E aí quando eu voltei tinha uma outra menina morando lá. Aí eu Ai, pensei, gente. ai, mais uma provação. Aham. Ela era amiga de uma das meninas. E as três, na verdade, tinham estudado juntas no college. E aí essas duas eram super amigas e a outra era mais na dela, assim. Que é a que segue morando hoje lá. Sabe aquelas pessoas que tem uma pisada muito forte? E ela tinha uns toques que ela ficava falando no telefone enquanto cozinhava. Só que ela não ficava parada, ela ficava andando pra lá e pra cá. Ela ia até a sala e voltava. Era muito bizarro, porque se do meu quarto já ficava incomodado, que era no Imagina mesmo. quem Imagina tava quem tava embaixo. embaixo. Aham. Tipo, embaixo, uma senhora de, sei lá, 70 E anos. ela nunca reclamou? Reclamava sempre, aí ela comprava uns tapetes e colocava pra ajudar a amortecer e Sim. tal, pois as meninas tiravam os tapetes.
eu percebi muito, bem de perto, aquela questão cultural de você olhar só pro seu umbigo, sabe? E aí, no começo, ela era super a louca da limpeza. Só que ela limpava e deixava as coisas tudo bagunçadas, ela não colocava no lugar. Aí ela cozinhava e ela ocupava a bancada inteira da cozinha, o fogão, as 4 bocas do fogão ela ocupava Ela não tinha um cozinhando. senso coletivo. Nenhum, nenhum. E tipo, foi o período também que eu comecei a trabalhar como home office, para conseguir gerenciar os meus horários e tal. Então eu trabalhava de casa e às vezes eu tinha que cozinhar, sei lá, 3 horas da tarde, porque a hora que ela chegasse do trabalho dela, já era, eu conseguia usar a cozinha, sabe? Mas tu parece ser a pessoa que não, que paga pra não entrar na briga, né? Eu evito conflito o máximo possível. Aham. E, enfim, acabei me acostumando com ela, a troco de nada, e vai que essas loucas inventam de colocar alguma coisa na minha comida. Meu Deus. Enfim, né? Aham. Ela era meio acumuladora também, ela guardava pote, Tupperware, Sei. e aí elas pediam comida às vezes. Ah, daí guardava tudo aqueles Nossa, potes. tudo, 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 tudo. Tinha um armário inteiro que era só pote que elas nunca usavam. Aí toda vez que eu ia lavar louça, que tinha uns potes desse, Tu jogava eu fora. jogava no lixo reciclável. No final, acho que sei lá, meio por volta de outubro, uma delas começou a namorar e o cara começou a estar lá direto. Aham. Aconteceu de em janeiro eu ir pra casa desse amigo que foi viajar e ele precisava de alguém pra ficar lá pra aguar as plantas e tal. Eu fui, fiquei lá 3 semanas. E aí, quando eu voltei, eu percebi que esse cara tava lá todo dia. Falei, ele deve morar aqui perto. No fim, eu descobri que ele estava morando lá. Meu, já são 4 quartos pra um banheiro só. Eles não falaram nem pro dono. E ela tirou vantagem de que ele estava viajando pra trazer o cara pra morar lá. E, tipo, eles estavam namorando, sei lá, 2 meses, quando se conheciam há 2 meses. Uhum. Mano, você coloca uma pessoa totalmente desconhecida Pra morar com pra outro. morar Tô com arriscando você outras e pessoas, outras né? pessoas que É. você não conhece, que você não tem intimidade. Eu comecei a ficar incomodado, porque eles meio que se apossaram da sala e da cozinha. Uhum. Porque aí ele é aspirante a chefe. Aí eles iam pra cozinha e perdiam a noção do tempo, assim. Ficavam, tipo, 3 horas na cozinha. Então, às vezes, eu tinha períodos de prova na faculdade e eu tinha que estudar e não tinha silêncio, sabe? E aí eu levei esse assunto pra mãe do meu landlord, que era quem tava no apartamento. Só que ela não tinha autoridade pra fazer nada. Ele ficou lá 6 meses no total. Não, Gente. 6 meses de graça. Porque aí eu fui pro Brasil em abril, de férias, e eu voltei no início de maio. Eu pensei, quando eu voltar, esse cara não vai mais estar lá, eu espero, né? Quando eu voltei, ele ainda estava lá, E aí? pior do que nunca. E aí o meu landlord tinha voltado de viagem também. E aí eu fui falar com ele, olha, eu acho que você já deve estar por dentro da situação. Então, tipo, ele tinha todo o direito de expulsar a menina, mas ele é muito gente boa. Porque aí, nisso, ele veio e falou pra mim que ela tinha ido conversar com ele, se o cara podia ficar lá mais uns meses até que eles encontrassem um lugar pra eles ir morar junto. E ele disse que sim. Aí ele falou que se todos os outros roommates concordassem, assinassem um termo, que pra ele não tinha problema. Eu falei, olha, como eu já tô acostumado com essa situação desconfortável, eu preciso de um benefício. Ah. E aí eu consegui um desconto no meu aluguel. E aí, enfim, eu assinei o bendito do papel e eu falei, no dia que ela veio falar comigo, eu falei, olha, eu assino, mas vocês precisam ver essa questão de ocupação dos espaços comuns, da sala e da cozinha, principalmente. E aí foi ficando pior. Aí comecei a escutar uns papos que eles estavam olhando o lugar e tal. E nisso já tinha tido até bate-boca da menina com encosto, que eu apelidei dele de encosto depois. Aí nesse processo, tipo, eu evitava ficar em casa, sabe? Só que é um saco, porque, meu, você paga o aluguel e você não pode aproveitar Não, a sua casa. não usufrui. Exato. E aí, enfim, acho que lá por setembro, eu comecei a perceber que umas coisas começaram a sumir na cozinha. Mas eu pensei, meu, o que que tá acontecendo?
Aí no tal dia eu fui descobrir que a menina das pesadas fortes tava se mudando, a louca da limpeza. E eu sei que no dia que ela foi embora, tipo, ela nem deu tchau pra mim. Porque eu acho que no fim das contas, eu só andava com a cara fechada em casa, né? Porque eu não queria papo com ninguém. Uhum. Peguei um ranço tão grande dessa gente. E aí aconteceu isso. Eu sei que no dia que ela foi embora, eu nem me acreditei. A amiga dela foi pro quarto dela, que era maior, que era o do lado do meu. E 3 semanas depois eles foram embora. O casal? O casal. Ah, E maravilha, foi hein? muito engraçado, porque no dia que eu achei que eles iam embora, num outro dia. Eu achei que eles já tinham ido, na verdade, porque eles já tinham levado, tipo, escova de dente, essas coisas. E aí, num dia X, eu chamei umas amigas lá em casa, que moram perto e tal. Eu falei, vem aqui, vamos comemorar que o casal foi embora. E aí, no dia, o casal resolveu aparecer lá pra pegar o resto das coisas. E aí que eles estavam usando a cozinha como espaço pra empacotar as coisas deles. E eles na cozinha, colocando coisa em caixa. Eu falei, vamos esperar um pouquinho. Vamos esperar um pouquinho, porque tinha uma outra amiga que tava atrasada e tal. E no que eles saíram da cozinha, sei lá, por 2 minutos, eu chamei, gente, vamos pra cozinha. Ainda tinha coisa deles nos cantos e tal, mas falei, vamos pra cozinha. Bem pirracento, a gente começou a conversar alto, Em falando em português. português. Aham. Tipo, sem olhar pra ninguém, né? Só. E eles andando pra lá e pra cá com as coisas deles. Eu sei que uma hora, eu acho que eles devem ter ficado muito putos. Muito putos. Porque eles foram embora e nem falaram nada, assim. Então, tipo, o ranço era mútuo, mas eu Aham. tinha motivo pra ter ranço. Ela não. Claro. E, enfim, foi muito incrível. Porque foi uma despedida, tipo, a gente na cozinha do lado deles, comemorando que eles Aham. estavam indo embora. E aí, enfim, desde então, a energia do apartamento é outra. Nossa, desde que o casal se mudou, eu usei mais a sala do que eu usei em um ano. E todo mundo que vai lá em casa, nossa, é outro lugar, é outra energia, é outra coisa, é outra vibe. Acho que eu já paguei todos os Eu acho que já meus pagou pecados, tudo. né, Eu com acho. essas histórias. Meu Deus. Agora eu tô só esperando pelo privilégio de poder morar sozinho. Esperamos que seja em breve, Em breve, né? metas pra 2020, vamos ver. Qual seria o teu maior conselho para quem vai ter que dividir apartamento? Tem um plano B, mas se imponha também. Porque às vezes você precisa falar grosso, você precisa ser estúpido com as pessoas, porque senão eles vão tentar tirar vantagem de você. E seja Não- desconfiado, seja desconfiado. Tipo, você confia, mas não totalmente, sabe? E não se sentir menos, né? Não, Porque você tá pagando não, igual. você não é menos que ninguém. É. Você não é menos que ninguém aqui. Queria que tu deixasse o teu Instagram, caso as pessoas queiram te mandar mensagem para contar as histórias delas também. É legal. Contem pra mim dividir. também. Criar um grupo de apoio, de apoio de roommates anônimos. Uhum. O meu Instagram é @mac, M-A-C-C, Murilo. Mas é isso, gente. Se tiverem dúvidas... Quero saber também as histórias de vocês. Mandem pra compartilhem. gente o que vocês Porque acharam. sempre tem histórias Sempre piores. tem histórias piores. É bom lembrar. Quando você estiver na merda, lembra que tem Lembra alguém que tem pior. alguém passando por perrengue pior. Gente, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar alguns links de apoio na descrição do episódio. E, claro, quero agradecer ao Murilo por ter Obrigado. vindo aqui compartilhar. Adorei. Sinto muito por tudo isso, porque ninguém merece, mas que bom que hoje tu encontrou a paz. Não, né? e ajuda você a se tornar mais forte. Assim, Com certeza. Porque querendo ou não, você está longe da sua família, de pessoas que você conhece a sua vida inteira. Enfim, obrigado pelo convite. Adorei. Imagina! Obrigada pela sugestão, adorei. Espero que as pessoas gostem também e que possa estar abrindo os olhos das pessoas que estão pensando nessa seguir a carreira de roommate. Então é isso, gente. Boa sorte. A gente se fala no próximo episódio. Tchau! Tchau, tchau.